Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 128, Longest Consecutive Sequence. É uma questão de nível médio aqui. E o enunciado aqui nos diz que nós vamos receber uma lista de números inteiros e devemos retornar o tamanho da maior sequência consecutiva de elementos. E aqui ele pergunta até se a gente consegue escrever esse algoritmo aqui num tempo de complexidade linear, certo? Vamos passar aqui por um exemplo para nós entendermos o que ele está querendo pedir. Nós vamos ter aqui uma lista com os valores 100, 4, 200, 1, 3 e 2. Nós sabemos aqui que a maior sequência de elementos consecutivos, logicamente, vai ser 1, 2, 3 e 4, certo? Então, devemos retornar aqui o valor 4, que seria a nossa maior sequência. Por quê? Porque o 100 não tem anterior a ele e nem o posterior, o 101 ou o 99, e o 200 também é a mesma coisa. Não temos o 199 aqui, muito menos o 201. Mas nesse caso nós temos o 1, que conecta com 2, o 3 e o 4 aqui, formando a maior sequência com 4 valores. Beleza? Segundo exemplo que ele nos passa aqui, ele dá essa lista aqui grande, até pode ter valores repetidos, você viu o 0 aqui podendo repetir. E a gente tem a maior sequência aqui com 9 elementos, no caso começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então temos 9 elementos aqui, uma sequência maior aqui com 9, certo? Por isso nós retornamos 9. Nesse outro caso aqui, nós temos a sequência, certo? De 0, 1 e 2 aqui, é a maior sequência que nós temos. As constraints desse exercício aqui que nos passa é que essa nossa lista que nós vamos receber como parâmetro, ela pode vir vazia, então nesse caso, certo? Ela pode vir com valor 0, sem nenhum elemento, e o máximo de valor que ela pode vir é 10 elevado a 5, beleza? E os valores que vão estar contidos dentro dessa lista vão ser valores positivos e negativos, com o mínimo de menos 10 elevado a 9 e o máximo de 10 elevado a 9, beleza? Essas são as únicas constraints aqui do nosso exercício. Nós podemos seguir aqui para o Miro para tentarmos entender um pouco melhor de uma lógica que nós podemos seguir. A primeira solução que nós podemos pensar aqui é transformar toda essa nossa lista aqui em uma lista que esteja em ordem crescente, por exemplo. Então, nós podemos pegar essa nossa lista aqui de exemplo e transformar ela em ordem crescente, né? Dar um sort dentro dessa lista aqui. Vamos transformar ela, traríamos ela para 1, 2, 3, 4, 100 e 200. E a partir disso nós podemos verificar qual é a maior sequência, validando, por exemplo, o próximo elemento, se o próximo elemento ele é uma unidade acima do elemento anterior que eu tinha. Eu posso fazer essa verificação para todos, então nesse caso eu teria uma sequência, então como uma única sequência aqui, ela é considerada uma sequência válida, certo? Eu posso ter então começar com minha única sequência aqui, beleza? E essa única sequência agora eu verifico. Se o próximo valor a ela aqui, ele é uma unidade a mais do que o meu valor que eu tinha anteriormente, se sim, eu vou lá e acrescento mais um valor na minha sequência aqui, beleza? Vou acrescentar mais um valor na minha sequência e agora eu vou andar para o próximo valor. Então, no caso, eu vou verificar o 3. O 3, ele é maior, uma unidade a mais do que o meu valor anterior? Sim, se for, eu posso acrescentar aqui, certo? Com um 3, beleza? Eu vou seguir. O 4 agora, verificar se o 4 ele é uma unidade acima do valor anterior a ele. Ele é também, então eu posso simplesmente somar aqui mais um, encontrar o 4. Agora, quando eu for para o 100 não é uma unidade a mais aqui, então eu posso simplesmente voltar, né? Esse aqui eu armazeno como meu máximo e eu posso voltar a minha contagem de minha próxima sequência, que seria. Então, no caso, eu vou lá, agora eu vou para o meu 200 eu verifico o anterior a ele, também não é, então eu continuo com 1. E no caso, a minha maior sequência que eu encontrei foi 4, beleza? Nós podemos tentar implementar o que seria esse código aqui. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é até como essa constraint aqui nossa, ela diz que podemos receber um valor, uma lista vazia, certo? Isso quer dizer que nós podemos fazer essa verificação aqui no início. Então, se nós não tivermos nada dentro dessa lista aqui, nós simplesmente retornamos 0, certo? Retornamos que não tem uma sequência de elementos ali. A maior sequência é 0, porque não tem nenhum elemento, beleza? E agora,
para seguir nessa mesma lógica, nós vamos precisar fazer o sort dessa nossa lista, né? Então vamos pegar o nosso nums aqui, ponto sort, lembrando que esse sort aqui ele executa o algoritmo team sort por baixo e executa com um tempo de complexidade aqui O de n vezes, certo? Log de n, onde n é o tamanho, quantidade de elementos que vão estar dentro dessa lista, beleza? Logo após isso, nós podemos guardar em uma variável aqui o que seria, certo, a nossa maior, né, o nosso longest string aqui. Nós vamos começar com 1, beleza? Por quê? Porque esse 1, um único valor desse aqui, ele é considerado uma sequência, certo? O único valor é também considerado uma sequência aqui, beleza? E agora a gente também vai armazenar como o valor 1 aqui a nossa current sequence. Então vou colocar aqui a nossa sequência atual que a gente vai estar verificando aqui. Então vou colocar ele como current sequence, ele também começa como 1. A partir disso eu simplesmente vou percorrer essa minha lista. Então para cada elemento que estiver dentro do range de 0 até o último elemento aqui, no caso menos 1, porque como eu vou estar verificando sempre o próximo, certo? E verificando ele em relação ao primeiro, se ele é uma unidade a mais, não faz sentido eu chegar no depois do último, certo? Não faz sentido eu vir verificar aqui no último, porque eu vou estar pegando sempre um depois dele, beleza? Então nesse caso aqui eu vou até o tamanho da minha lista menos 1, certo? Agora o que eu vou verificar aqui? Para evitar duplicidades, então em casos quando eu tenha o 0 aqui, por exemplo, duplicados, eu vou verificar somente essa ocorrência quando esse meu número que eu vou estar verificando aqui, o próximo dele, certo? Mais 1 aqui, ele menos 1, só quando esse menos 1 ele for diferente, certo? Do meu, no caso, esse meu nums aqui, só quando ele for diferente do meu nums na posição i, certo? Quando ele for diferente do anterior a ele. Se ele for igual, eu simplesmente vou continuar no meu loop, beleza? Agora, estando dentro desse if aqui, o que nós vamos verificar é se o meu nums agora nessa posição i mais 1, certo? Se ele menos 1 ele é igual ao meu nums, ou seja, na posição i, o que eu quero dizer? Que se ele é uma unidade a mais, certo, do que o meu elemento nessa posição, o que eu preciso verificar aqui é o seguinte, certo? Eu fiz essa verificação, agora o que eu preciso fazer é o meu current sequence, ele recebe, certo, mais um valor, né? Então eu encontrei mais um elemento dessa minha sequência que eu estou verificando e agora eu verifico, certo? Se essa é a minha maior sequência com esse método aqui, built-in do Python, certo? Eu verifico se ela é a minha maior sequência até o momento, beleza? Current sequence aqui. E caso esse if aqui não seja executado, certo? Eu esteja dentro falso, ou seja, eu acabei com aquela minha sequência, meu current sequence ele volta a ter o valor de 1, volta ao valor inicial. E ao final aqui eu simplesmente retorno o meu longest aqui, o que é a maior sequência que eu encontrei aqui, beleza? Se nós rodássemos esse cara aqui, vamos passar aqui em todos os test cases, e se nós submetermos esse cara, ele entrega aqui o resultado correto, mas no entanto não é a melhor solução em questão de tempo, beleza? Por quê? Porque nós estamos executando esse sort aqui no meio do nosso algoritmo, fazendo com que ele tenha um tempo de complexidade aqui de O de n log n, beleza? Mesmo nós estando executando esse código aqui de baixo em um tempo linear, beleza? Então, para completar aqui, só digamos no nosso espaço aqui de complexidade, nós vamos ter um O de 1 constante, porque nós não criamos nenhuma estrutura de dados aqui nova no nosso algoritmo, simplesmente alteramos uma que já existia, beleza? Agora, vamos seguir para uma próxima solução. Basicamente, o que nós precisamos fazer é remover
esse algoritmo aqui de sorte. Agora, se nós voltássemos lá no nosso Miro aqui, nós tentássemos, ao invés de fazer esse sorte, nós pensássemos em alguma forma que nós não precisássemos passar por essa ordenação. Imagina que nós estamos passando por esse elemento aqui. Qual é a sequência que nós vemos desse cara? Se nós pegássemos essa sequência, nós conseguimos identificar, por exemplo, nós colocássemos o 1, certo? O 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, certo? O 4 aqui, o 100 vai estar um pouquinho mais longe e o 200 vai estar também um pouquinho mais longe aqui, beleza? Como é que a gente identifica essa sequência? Nós identificamos quando a sequência ela começa quando nós não temos, certo? Um objeto anterior a ela, beleza? Então, por exemplo, quando eu identifico que o 100 ele é uma sequência aqui, por mais que ele tenha somente um valor, eu identifico que o 100 não é uma sequência porque o 99 não está aqui. Então é uma sequência, mas uma sequência de um único valor aqui. Agora, quando o 200 é a mesma coisa, não tem o 199, então eu identifico também que ele é uma sequência de um único valor aqui, porque ele também não dá continuidade. Agora, quando eu vou verificar o 4, quando eu verifico se o 4 é uma sequência, que ele é o início da minha sequência, ele não é. Por quê? Porque existe um valor 3 dentro da minha sequência aqui, então ele não é. Quando eu vou verificar o 2, por exemplo, ele também não é o início da minha sequência, porque existe um valor antes a ele, certo? Com uma unidade a menos do que ele. Mesma coisa quando eu vou verificar o 3 aqui, e somente quando eu vou verificar o número 1, eu identifico que ele é o início da minha sequência. Por quê? Porque não tem nenhum outro elemento atrás dele. Então, só a partir dele eu consigo realizar essa contagem aqui e identificar que essa sequência aqui tem o valor 4, beleza? Então, a ideia é, nós sempre devemos identificar uma sequência quando nós não temos o nosso elemento anterior a ele, ou seja, nosso elemento que tenha uma unidade a menos do que ele, e a partir desse cara, quando identificarmos esse momento, nós começamos a contagem até que esse elemento aqui ele exista dentro da nossa lista aqui que está sendo passada, beleza? Então, seguindo essa mesma estratégia aqui, nós vamos fazer a mesma verificação de antes. Então, if a gente não receber nenhum valor dentro daquela lista numbers, nós simplesmente vamos retornar 0 aqui para ele, beleza? Agora, seguindo uma estratégia aqui boa para fazer, seria nós transformássemos essa nossa lista nums aqui em um set, certo? Então vamos transformar num set aqui, basicamente fazendo isso aqui no Python. Isso daqui nos gera um tempo de complexidade ali por baixo dos panos de n, né? Onde o n é o número de elementos ali da nossa lista, beleza? Porque aqui, porque eu estou fazendo isso? Para que, como o nosso set ele é um objeto imutável e não aceita é um objeto que não aceita duplicados, perdão, ele continua sendo mutável, ele só não aceita duplicados, porque nós estamos fazendo aqui, nós estamos evitando passar por elementos duplicados, exemplos onde tenham elementos duplicados, beleza? E a partir disso, nós vamos simplesmente, né, percorrer agora os nossos elementos que estivermos ali dentro do nosso set. Então, para cada elemento ali que tiver dentro do nosso intervalo aqui do nosso set, beleza? Nosso num7, para cada um desse elemento aqui, o que nós podemos fazer? Podemos até colocar de uma forma melhor aqui, para cada número, certo? Que estiver dentro do meu num7. Então, para cada elemento ali que estiver dentro do meu num7, se, certo? O meu num, ou seja, se esse cara aqui, se o anterior a ele não existir, certo? Então, no caso, se não estiver dentro do meu num7, o que eu estou verificando nesse exato momento? Estou verificando se eu encontrei, certo, o meu início da minha sequência. Então, se o valor menos 1 aqui, que é o valor anterior a ele, não estiver na minha sequência, certo? Aí eu sei que aquele dali é o início da minha próxima sequência, beleza? A partir disso, o que eu vou criar? Eu vou criar aqui que a minha current sequence, igual antes, certo? Ela vai começar com o valor 1, beleza? E agora o que a gente vai fazer? Que enquanto essa minha current sequence aqui, enquanto o meu número, no caso, né, mais a minha current sequence aqui, certo? Ela estiver dentro desse meu nums7, enquanto existir, então agora eu estou
percorrendo esse cara aqui, ó. Por exemplo, cheguei no 1, vou verificar se o 1 mais 1 vai existir, 1 mais 2 vai existir, 1 mais 3 vai existir. Enquanto esse cara existir, eu estou adicionando, certo? A minha mais um valor na minha current sequence aqui, beleza? E ao final, o que eu preciso fazer, eu acabei só esquecendo aqui em cima, eu teria também que criar um longest aqui, e ele começaria com o valor 1, certo? Beleza? Nesse caso aqui, nós teríamos que verificar agora que o nosso longest ele passaria a pegar o valor máximo entre ele, certo? E a minha sequência agora que eu estou verificando. Beleza? Ao final disso tudo, eu simplesmente precisaria retornar o meu longest. Beleza? Se a gente rodar esse código aqui, nós teríamos resultado. Se agora submetermos esse código, nós temos um resultado aqui bem melhor do que nós tínhamos anteriormente. Por quê? Porque nós diminuímos esse tempo de complexidade de execução do nosso código para um O de 2N, certo? Um 2N, por quê? Porque aqui nós estamos rodando ele, certo? Em O de N também. Então, no caso, mas como no BQ no texto nós tiramos essas constantes, nós estamos rodando somente com O de N aqui. E o nosso espaço de complexidade, ele passou a ser linear também. Por quê? Porque nós criamos uma nova estrutura de dados aqui baseada no tamanho da nossa lista. Beleza? Esse daqui foi mais um exercício que nós resolvemos no LeetCode e amanhã a gente volta com mais um. Valeu!